Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou aí no último capítulo deste Evangelho. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 24. São em torno de 90 vídeos somente neste Evangelho. Então, não deixe de assistir. Vou deixar no card acima para que você possa ver os demais vídeos. E vamos lá. Está aí. Hoje estarei aí falando a respeito dos dois discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu já falei no vídeo anterior sobre a aldeia de Emaús, já falei sobre aí os estádios e vamos então mais à frente aí. Veja que esses dois discípulos, eles estavam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Conversando ali, a palavra grega aí é homiléu. Homiléu. É conversar a respeito de alguém. Homiléu é isso. É falar a respeito de alguém. É por isso que a tradução trouxe a respeito de. Todas as coisas sucedidas é sumbaino. Sumbaino é a ideia aí do que aconteceu, apesar de que no grego não tem a palavra sucedidas. Na verdade, sucedidas aqui, se você pegar aí a versão NVI, haviam acontecido. Na verdade, é caminhar com os pés juntos. Sumbaino. São duas palavras gregas. Mas tem aí, no finalzinho, ocorrido, acontecido. Pode significar isso também. Então, eles estavam caminhando juntos, falando a respeito do que tinha acontecido. Seria o significado de sumbaino. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus e aproximou com ele, já li essa parte, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora não sabemos se isso aqui foi de propósito, para que Jesus pudesse experimentá-los. Claro que se não houvesse esse empecilho aqui, eles imediatamente reconheceriam a pessoa de Jesus. Não sabemos quanto tempo esses dois discípulos, lembrando que isso aqui não são apóstolos, são discípulos de Jesus, eram pessoas que seguiam a Jesus. Nós não sabemos quanto tempo eles estavam seguindo a Jesus. Mas, por mais que o tempo fosse curto, aí, como seguidor de Cristo, eles deveriam reconhecer a pessoa de Jesus. Mas o texto diz aí, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. A tradução da NVI, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Interessante aí. Então, essa é a ideia. Foram impedidos de ver aí
pessoa de Cristo. E pode ver que enquanto discutiam e conversavam, duas coisas esses dois homens faziam. Discutiam, como eu já falei, que o verbo é homiléu, é conversar a respeito de alguém, e discutir aí é outra palavra grega, um verbo, susetel. Susetel é disputar, questionar. Com certeza os dois estavam questionando. Não, mas não é assim não. Ah, é sim, não concordo, não é isso. Isso é discussão. Estavam disputando, a palavra grega é isso, é disputar, questionar, examinar. Não era uma simples conversa, era uma discussão acalorada a respeito do que tinha acontecido. Talvez um deles tinha uma visão, o outro tinha outra, não sabemos, mas os dois estavam disputando e questionando a respeito das coisas que haviam acontecido. Então, já li aí que seus olhos foram como que impedidos de reconhecer. A palavra reconhecer e o verbo é epignosco. Epignosco é totalmente conhecido. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então Jesus fez uma pergunta. Então, primeiramente, seus olhos aí foram impedidos de reconhecer. Foram impedidos de reconhecer. E depois Jesus faz uma pergunta: que é isso que vos preocupa? A palavra grega aí é antibalo. Antibalo. Ou seja, é uma discussão. Engraçado que antibalo é lançar em turnos, discutir. Ou seja, o que vocês estão discutindo? O que é isso que vocês estão disputando entre vocês? À medida que vocês estão caminhando. Caminhar é peripatel. E eles pararam entristecidos, escutropos. Escutropos é de uma expressão facial ressentida. A própria face deles demonstrou que eles estavam assim ressentidos com tudo. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então, parece que ele ficou meio injuriado com a pergunta. A pergunta não soou bem nos ouvidos destes dois homens, porque ele faz um questionamento, ele faz uma pergunta. Ou seja, você é o único, és o único aí. Somente, o adjetivo é sozinho. Porventura, tendo estado aí, você estava em Jerusalém e ignoras aí, ignorar aí é a ideia de não saber. Porque não sabe, você é o único que esteve em Jerusalém, porque ele estava ali caminhando ao lado deles. Não é que vinha do lado contrário, mas Jesus estava caminhando na mesma direção deles e apanhou eles e fez a pergunta: você está vindo de Jerusalém? Nós não sabemos também se eles estavam acabando de sair de Jerusalém, se eles estavam no meio do trajeto. 11 quilômetros, não é uma distância tão longa. Então, parece que ele não gostou da pergunta. Você é o único que esteve em Jerusalém, que tem estado em Jerusalém. E aí o estado aí é paroikel. Paroikel é habitar,
estar, residir por um pouco de tempo. Então, e o paroquel aí dá a ideia de não muito distante do padre, porque o verbo está conjugado, paroikias, aqui essa palavra aqui, ela está conjugada aí no presente ativo indicativo. Você tem estado, não é que é esteve, correto? Tem estado. Você está em Jerusalém, ou seja, então, muito provavelmente eles estavam saindo de Jerusalém, pelo tempo verbal aqui. Estavam saindo. Você está aqui em Jerusalém, tem estado em Jerusalém e não sabe de nada que aconteceu nesses últimos dias? E ele lhes perguntou. Então, Jesus perguntou, quais? Não que Jesus não soubesse. Claro que Jesus sabia, mas Jesus não disse que não sabia. Só ver quais. Muita coisa aconteceu. A morte do próprio Senhor Jesus, que estava ao lado deles, a Páscoa, a morte dos 2 ladrões e outras coisas que aconteceram. A libertação do Barrabás. Muita coisa aconteceu. Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que esses 2 discípulos não colocam, é claro, eles colocaram aqui o termo Jesus ou Nazareno. Agora, não sabemos, provavelmente não chamou ele Jesus ou Mashiach, não, ou Nazareno, porque Nazareno é habitante de Nazaré. Simples assim. Habitante de Nazaré. Nazoraios é o termo grego. Não tem origem no hebraico. Habitante de Nazaré. E foi um título dado a Jesus, que Jesus é Yeshua. Yeshua é o nome hebraico, Salvador. Ou Jeová é a salvação. Nazareno era o nome dado a Jesus porque ele era uma pessoa que morou ou é ali de origem de Nazaré. Só que eles falam que ele é varão profeta, profetes, aí o substantivo masculino profeta, poderoso, dunatus, aí o adjetivo é dunatus, poderoso, forte, em obras, ergon, produzia aquilo, e em palavras, logos, diante de Deus e todo o povo. Então, parece que interessante. Olhando aqui nesse texto, não demonstra que esses 2 homens enxergavam Jesus como o Mashiach, o Salvador, mas como um profeta, como aquela mulher lá no Evangelho de João, capítulo 4, lá do poço de Jacó. Num primeiro momento, ela enxergou Jesus como um simples judeu. Depois, vejo que és profeta. E depois ela acabou chegando à conclusão que Jesus era o Mashiach. Mas esses 2 aqui tinham vivido com Jesus um bom tempo e ainda estavam chamando Jesus de profeta. Mas vamos mais. E eles continuam. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, ou seja, eles não tinham, eles esperavam, vai que esse homem seja o Mashiach. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Os principais sacerdotes aqui é arrieiros, ou seja, o sumo sacerdote. Os principais sumos sacerdotes. E as nossas autoridades, arhon, liderança, e entregaram a morte, aí a palavra morte é thanatos, morrer mesmo,
e o crucificaram, estauros, fixar no madeiro. E olha, ora, nós esperávamos, é o piso é um texto de confiança, nós tínhamos a esperança de que ele fosse quem ia de redimir Israel. Redimir aí, interessante que a palavra, o grego aí, lutrou aí, no sentido de libertar. Então, eles esperavam, a ideia desses dois homens aqui é esperar Jesus como libertador. Olha, nós esperávamos que ele fosse um libertador de Israel. Eles esperavam Jesus chegar e libertar o povo de Israel de Roma e não do pecado. Jesus não veio para libertar o povo de Israel do jugo de Roma, não. Jesus veio para libertar o povo de Israel do jugo do pecado. Jesus veio libertar o homem das garras do pecado e não das amarras da situação social. Não, ele pode fazer isso, mas não é o foco principal de Jesus. A ação principal dele é libertar o homem do jugo do pecado. E eles esperavam, lutrou aí, tornar livre. Libertar quem? Israel. E aí o termo Israel aí é o que? A nação. Mas depois de tudo isso, ou seja, ele morreu, e já é esse o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Interessante. Olha o pensamento desses dois homens. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. E é verdade que algumas mulheres, Gunê aí, mulher virgem, casada, solteira, mulher, Gunê, ele fala que conosco estavam, nos surpreenderam, extemem aí é deixar aí espantado. Essas duas mulheres nos deixaram espantados, tendo ido, gnomai, de madrugada, ortrios, na primeira hora da manhã, daí provavelmente 6 horas ou um pouquinho antes da manhã, ao túmulo Minemeion, ou seja, uma tumba, um sepulcro, e não achando o corpo, tiram a visão de anjo e afirmando que ele vive. De fato, olha, alguns dos nossos, que foram quem? Pedro e João, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, as mulheres disseram que tiveram a visão de anjo e que os anjos afirmaram que ele vive, não está morto. Aí vai, é fato que o corpo não está lá. Olha, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão, ou seja, do que elas falaram. Olha, o corpo não está lá. E o anjo apareceu para nós e disse que ele vive. Mas os dois discípulos, Pedro e João, o apóstolo, não viram Jesus. E nem tiveram a visão de anjos. As mulheres viram. E aí Jesus toma a palavra. Deixa eu ver aqui quantos minutos que eu já tenho. 19 minutos. Eu não vou poder falar tudo hoje. No próximo vídeo. Mas vamos mais alguns minutinhos. Então lhes disse Jesus. Olha só a palavra de Jesus. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Veja bem que aquilo que eu falei na palavra de Jesus que confirma a visão distorcida que eles tinham da pessoa de Cristo. Eles não compreenderam quem era Jesus. Eles consideravam Jesus como um profeta e não como um Mashiach. E por isso que Jesus fala, ó nécios. A palavra nécios aqui, um adjetivo,
anoetos, ou seja, tolo, insensato, que não consegue entender, porque vocês não entenderam nada, não? Ininteligível é o adjetivo. Tolos, insensato, não foi uma palavra boa, não. Tolos de coração. Jesus foi duro. E tardos de coração aqui, outro adjetivo, são dois adjetivos que Jesus usou aqui: nécios e tardos. A palavra grega é brados. E outra coisa, brados aqui é lento. O primeiro significado é lento, estúpido, lento para compreender ou crer. Por isso que eu coloco de corações para crer. Por isso que a palavra brados no grego é estúpido, lento para compreender ou crer nas coisas. Coração é cardia, é a alma, fala da alma. Para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, os profetas estavam aí. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele faz uma pergunta para os dois. Porventura não convinha que o Cristo... agora aqui. Olha aí. Christos. Christos é o quê? Ungido. É a palavra do grego que foi usada para traduzir a palavra Mashiach, ungido, lá no hebraico. Aí, lá no profeta Isaías, no capítulo 50, verso 6, as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu falei assim, porventura o Mashiach não deveria padecer? Padecer aqui, o verbo padecer, passo, ou seja, ser afetado, passar por uma experiência, sofrimento, passar por um mau sentido e entrasse na sua glória, doxa. E eu vou ficando aqui nesse versículo porque no próximo vídeo eu estarei aí dando continuidade a partir do versículo 27. Porque no versículo 27 nós teremos várias citações a respeito de Jesus que os profetas falaram antes de Cristo, muitos, centenas, dezenas de anos antes de Jesus vir. Esses profetas já estavam falando a respeito da pessoa de Cristo. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Então, no próximo estarei dando continuidade aí. Deixa eu voltar aqui. A partir do versículo 27. Então, não perca aí o próximo vídeo. Não sei se no próximo aí vai dar prazo para encerrar. Muito provavelmente sim. Vai ser possível encerrar aí no próximo vídeo o Evangelho de Lucas. São tornei de 23 versículos, não sei se será possível. Mas, contudo, aguarde aí o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.